Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de especial informação dedicada a analisar aquilo que foi o primeiro ano de mandato após as eleições autárquicas de 2013, numa análise que se estende aos concelhos que temos por hábito acompanhar nos espaços informativos da ERTE. E esta edição irá ter como destaque a Sertã, concelho que também seguimos na nossa atualidade, que faz parte da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Recuando precisamente à noite eleitoral, importa recordar que José Farinha Nunes, que concorreu pelo Partido Social Democrata, obteve uma vitória esclarecedora com um total de 61,61% dos votos, conquistando, desta forma, a maioria absoluta. E é sobre aquilo que tem sido feito nestes cerca de 12 meses que vamos falar, precisamente, então, com o Presidente da Câmara Municipal da Sertã. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM ou, se preferir, pelo site radioertes.pt, com transmissão para todo o mundo por áudio e também por vídeo. Senhor Presidente, bem-vindo, obrigado pela presença mais uma vez nos nossos estúdios. Vamos então dar início a este especial informação e começava por falar... Aliás, no Orçamento e Plano para 2014 são utilizadas expressões como realismo, como ponderação, e eu pergunto-lhe se esse caminho que tem sido seguido, se tem valido a pena, é mesmo o caminho certo que o município encontrou para encarrilar o concelho. É exatamente assim. Eu entendo que o realismo é fundamental em qualquer área e, portanto, nas autarquias também devemos utilizar esse mesmo caminho, porque nós pretendemos não fazer mais do que aquilo que está ao nosso alcance. As câmaras, e incluindo também a Câmara da Sertã, quer precisamente seguir esse trajeto de não iludir, no fundo, fazer aquilo que é possível fazer e não comprometer, não podemos iludir os munícipes. E isso, de facto, foi o que aconteceu no orçamento de 2014 e é o que acontece também no orçamento de 2015, que aliás foi aprovado ainda há poucos dias, e numa base também de realismo, numa base de verdade, porque todos nós sabemos a situação difícil que o país está a atravessar. As câmaras ainda conseguem fazer, no fundo, quase que milagres, com pouco dinheiro fazer muita obra. É isso que tem acontecido na Câmara da Sertã e nas câmaras do país. Nós sabemos que, de facto, é uma realidade esta. Por isso, no orçamento de 2014, tal como no orçamento de 2015, nós vamos tentar fazer as obras possíveis, e isso faz com que não sejam obras de grande vulto, porque isso não é possível neste momento, mas pequenas e médias obras, isso sim, isso vai ser feito, e estamos a planear para o ano de 2015 um orçamento de 16 milhões de euros, 16 milhões e 100 mil euros. No ano passado foi um bocadinho mais. Em 2014 vamos executar cerca de 80%, talvez um bocadinho mais, no final do ano, mais de 80%, o que já é considerável, porque há aqui de facto algum realismo. Para 2015 vamos atingir, o nosso objetivo é de facto chegar aos 90% de execução. Portanto, é muito considerável. Claramente um objetivo onde se demonstra o realismo que nós pretendemos, e sabemos que outra coisa não é possível. Esse realismo de que fala, pelo contrário, não tem sido um motivo inibidor para investimentos que se poderiam fazer, ou não? Nós gostaríamos sempre de fazer mais investimento, como é evidente, mas neste momento a vocação das câmaras está a ser seguida no país uma política que as câmaras não são o órgão investidor, porque neste momento a receita corrente é muito superior à receita de capital. Portanto, estamos a falar de 1/5 praticamente
a receita corrente e a receita de capital. Portanto, nas receitas de capital há o investimento e esse aí tem reduzido, as transferências do Orçamento do Estado têm reduzido muito na receita de capital e tem aumentado na receita corrente. Portanto, o futuro das câmaras passa precisamente por gerir recursos humanos nas diversas áreas. Fala-se também na saúde, fala-se na educação, já estamos a gerir uma parte, fala-se na justiça. Portanto, o futuro passará por aí, gestão de recursos e não tanto obras. As obras, estou convencido que passarão para as comunidades, mais para as comunidades, e isto futuramente, até estou convencido que as câmaras vão ficar vazias de conteúdo e sem haver agregação de municípios como houve agregação de freguesias. Penso que isto, esvaziando um bocadinho as câmaras em termos de obras e passando para as comunidades, no fundo uma comunidade tem as funções do município futuramente, não digo agora, mas futuramente parece-me que é o que se está a preparar. Mas isso será bom ou será mau? Eu penso que é mau porque é sinal de que a população diminui, porque se houvesse população em todos os concelhos, uma população considerável, fazia sentido haver aqui alguma gestão dentro de cada concelho. Agora, se a população continuar a diminuir, isso, no fundo, já se justificará. É pena que isto aconteça, mas isto não acontece por acaso. Há políticas que se têm seguido já há uma série de anos atrás, e estou a falar claramente dos planos diretores municipais, do ordenamento do território, dificultando a vida no interior através dos planos diretores municipais. A Sertã, por exemplo, praticamente 80% do território do Concelho da Sertã é REN, é Reserva Ecológica Nacional. E não dá para mudar? E não, esperemos que dê para mudar, mas não drasticamente. Gradualmente vai mudando e estou convencido que agora estamos a fazer a revisão do Plano Diretor Municipal. Estou convencido que podemos mudar ali alguma coisa para não haver as exigências que tem havido até hoje. É quase proibido construir no Concelho da Sertã e nos concelhos do interior. Portanto, acontecendo isso, as pessoas são obrigadas a deslocar-se para as grandes cidades, para a Grande Lisboa, para o Grande Porto, e emigrar. No fundo, uns emigram, outros vão para as grandes cidades, e isso faz com que o interior esteja deserto. Portanto, é necessário alterar, de facto, estas políticas, porque depois de alteradas, com certeza Portugal é um país pequeno e será composto de população todo ele. Não se justifica outra coisa, não faz sentido num país como Portugal, com uma largura muito reduzida, de 200 km praticamente de largura, estarmos a falar em interior e litoral. Isto não faz sentido. Isto é uma região, praticamente o país é uma região. Não faz sentido se as políticas forem as políticas corretas. Portanto, é necessário de facto alterar estas políticas, caso contrário vamos desertificar o país, e sem necessidade nenhuma, porque o país tem potencialidades, temos que as aproveitar. Essas potencialidades, se forem aproveitadas, garantidamente que o país não está na situação, não há necessidade de se encontrar na situação financeira que se encontra, porque temos muitas e essas potencialidades não foram aproveitadas. Estamos a falar da agricultura, que foi abandonada, estamos a falar da floresta, está abandonada. Estamos a falar das pescas, o país abandonou as pescas também. Portanto, tudo isso contribui para que o país seja um país pobre. Quem abandona as potencialidades que tem que ser forçosamente pobre. E isso não há necessidade que aconteça. O Sr. Presidente está aqui então a fazer esse alerta. Já por aqui passaram outros autarcas que também deixaram o mesmo alerta, mas sente-se que os autarcas locais, nomeadamente aqui da nossa região, remam um pouco contra aquilo que vem do chamado poder central. Sentem-se desacompanhados nesta luta? Sentem que do outro lado está um adversário e não há alguém que compreende os problemas e as limitações da nossa região? Não direi tanto assim, mas sei que quando se seguem políticas erradas, basta uma fase de políticas erradas para depois ter consequências más, e isso é o que está a acontecer. Os autarcas de facto estão a remar quase contra a maré, porque a legislação que temos neste momento
é esta que todos conhecemos. Portanto, nós, nem os autarcas, nem o próprio governo, consegue ir contra a própria legislação que existe no país. Mas essa, de facto, tem que ser alterada, tem que haver coragem, e para se alterar determinada legislação tem que haver consenso entre os principais partidos políticos, que não tem havido e que é indispensável que haja. Caso contrário, poderá acontecer o que está a acontecer neste momento com a Espanha. Aparece um partido político que as sondagens levam para a maioria absoluta praticamente, por erros de políticas seguidas e por erros de não haver entendimento entre os principais partidos. Portanto, se no governo está um partido durante uma determinada época, depois vem outro a seguir que altera toda a política, nunca se consegue progredir. É um país que não consegue progredir. É um país que dá um passo em frente e um passo atrás e não sai do mesmo local. Portanto, é este entendimento que de facto faz falta e é indispensável. Caso contrário, não é possível o país progredir, não é possível ser um país desenvolvido. Ainda há pouco sublinhou que não faz sentido utilizar ou catalogar o nosso país com regiões como o litoral, o interior, mas considera que este mesmo litoral tem sido beneficiado ao longo destes últimos tempos na canalização de investimentos, de estruturas. Sim, relativamente ao interior. O litoral tem sido beneficiado. Mas porquê? É porque já é uma tendência que acontece, já é natural, digamos assim? Porque há pessoas e os fundos são canalizados para onde há pessoas. Nós somos a zona do Pinhal, mas os fundos não são canalizados para o número de pinheiros que existe, é para o número de pessoas que existem naquela zona. Portanto, uma vez que no litoral há pessoas, é aí que tem que se investir mais, é aí que as pessoas exigem mais. Portanto, tudo isto é normal que aconteça, mas tem que se inverter essa situação. Eu costumo dizer que se vive mal no litoral porque há pessoas a mais e vive-se mal no interior porque há pessoas a menos. Portanto, temos que fazer este equilíbrio e este equilíbrio consegue-se através de políticas corretas e não de políticas que têm sido seguidas proibindo tudo praticamente no interior e permitindo tudo no litoral. Se por acaso a Grande Lisboa tivesse a mesma área de REN, de reserva ecológica, que tem os concelhos do interior, em Lisboa vivia-se muito bem, mas havia 1/10 da população que existe na Grande Lisboa. Portanto, as regras não são iguais e, portanto, se não são iguais, as condições são diferentes, como é evidente. Sr. Presidente, permita-me agora, e já que estamos a falar em desigualdades e em lutas, perguntar-lhe o seguinte: durante estes últimos 12 meses, mais coisa menos coisa, em termos de atrair, de fixar a população no Concelho da Sertã, tem sido possível inovar com alguma medida ou esta é uma luta que sente que está a ser inglória? Não, nós temos sempre esperança e penso que a luta não é inglória. Nós temos, neste último ano, nós tentámos valorizar a floresta dentro daquilo que é possível fazer a nível local. Criámos uma associação, um centro de inovação e competências da floresta para valorizar de facto a floresta que temos, porque estamos ali no centro da zona da floresta, da zona do Pinhal, e criámos uma parceria com a Universidade de Coimbra e com o LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, e uma vez que temos competência, que temos capacidade, conhecimento no país, não temos necessidade de ir à Alemanha, de ir à França, de ir à Espanha certificar os nossos produtos, a nossa madeira, por exemplo. E isso nós queremos que se faça cá em Portugal. E para isso criámos esta parceria, criámos este Centro de Inovação e Competências da Floresta para, no fundo, acrescentarmos valor à floresta. Acrescentando valor à floresta, nós já se pode pagar mais aos proprietários, os proprietários, por sua vez, já podem limpar, já podem ordenar, portanto, estamos aqui a tentar criar algum valor com esta parceria e isto é praticamente a nível local, nós estamos a falar a nível central. A nível central podem ser e devem ser tomadas outras medidas para valorizar os nossos produtos, nomeadamente também a floresta, dar-lhe alguma garantia aos proprietários para eles poderem investir com pouco, no fundo, com pouco risco.
E isso é o que falta, de facto, quanto a mim, na floresta, é que as pessoas sintam que não há ali um risco muito grande e que possam investir sem um grande risco. Risco que é necessário haver sempre, mas reduzido e calculado. Temos então um conselho vocacionado para a área florestal. Este centro de inovação será um passo decisivo para que esses dividendos possam efetivamente ser retirados, ou ainda poderão ser dados outros passos nesse caminho? Este é um dos passos, penso que um passo importante. No entanto, haverá outros e nós estamos sempre a acompanhar. Este é um investimento considerável. Estamos a falar de um investimento de 2 milhões de euros. 1 milhão de euros em termos de edifício e 1 milhão de euros em termos de equipamento. Portanto, estamos a falar de um investimento de 2 milhões de euros. No entanto, a nível central podem ser dados outros passos que não este, e isso vai fazer com que a floresta e o país possa aproveitar as potencialidades que tem. Senhor Presidente, falando então desta aposta na floresta, eu recordo-me que na última vez que esteve aqui nos estúdios da Hertz sublinhou que esta situação, que esta aposta, que esta mais-valia do Concelho da Sertã seria também uma mais-valia para a comunidade intermunicipal do Médio Tejo. É certo que ainda estamos a falar de um pouco período de tempo desde a entrada da Sertã na comunidade, mas já tem valido a pena? Sim, isso não há dúvida nenhuma que valeu a pena, esta integração na comunidade intermunicipal do Médio Tejo, porque nós estamos a falar de uma comunidade com escala, com pessoas. É o mesmo problema, onde há pessoas há fundos, onde não há pessoas não pode haver fundos. Portanto, nós temos que fazer parte de uma comunidade que tenha uma certa escala, tenha um certo poder, e isso aconteceu, de facto notou-se que aconteceu. Porque temos vários projetos comuns, queremos trabalhar de uma forma uniforme, e esses projetos têm contribuído para o desenvolvimento integrado dos 13 concelhos da comunidade de Médio Tejo. Permita-me voltar a este centro de inovação. Vai mexer com muitas pessoas, só para termos a noção da dimensão deste projeto. Sim, é um problema também a divisão da propriedade no interior do país. No Concelho da Sertã também acontece isso. A propriedade está muito dividida, e isso estamos a falar de muitos. Quem pode beneficiar com tudo este projeto são os vários proprietários. Diretamente são os beneficiados. Na zona industrial, certo? É na zona industrial. Portanto, esses proprietários sendo beneficiados, estamos a falar de muita gente, muitas famílias, de facto. E das próprias empresas, da própria indústria de transformação de madeira. Portanto, toda a mais-valia ficará no nosso país. E coisa que não acontecia. E acontecendo isto, este valor que se acrescenta para nós é muito significativo. Considera, falando em obras, entre aspas, porque estamos a falar de uma obra estruturante e estrutural também para o Concelho, considera que durante estes últimos 12 meses este foi o passo mais decisivo que teve durante este percurso, para além daquelas intervenções que poucos veem, mas que também são igualmente importantes, mas esta estruturante é a mais importante para o Concelho? Eu estou convencido disso. Portanto, estamos a falar de uma obra física. Há outras obras não físicas. Exatamente. Que também são importantes. Nós fizemos publicar o livro História da Sertã, com um valor muito, muito grande também, um livro que já foi realçado por pessoas entendidas nesta matéria. Portanto, isto era uma história que tinha desaparecido, no fundo estava praticamente a desaparecer, foi reanimada e foi traduzida. Portanto, neste momento, esta história da Sertã, do Concelho e da região, não se vai apagar, porque ela já está escrita, e portanto foi uma obra também com muito valor. E que fica para o futuro. Exatamente. E outras obras físicas também que temos feito. Normalmente há autarquias que não gostam muito de investir no saneamento. Também temos apostado bastante no saneamento, porque o ambiente é uma preocupação nossa também.
temos investido em várias áreas, nomeadamente também no saneamento, obras de vulto também. Temos a última obra, foi de 1 milhão de euros, praticamente 1 milhão de euros em saneamento. E temos várias, além desta, também várias em saneamento também, no das freguesias. Portanto, tudo isto são áreas que nós consideramos importantes, que podem não se ver, mas que as pessoas notam que está a ser feito algum trabalho nesse aspecto. Em matéria de saneamento, Sr. Presidente, há alguma freguesia que ainda necessite de mais intervenções, ou podemos dizer que todas estão ao mesmo nível nesta altura? Sim, todas as freguesias estão contempladas com saneamento. Há povoações, esta de 1 milhão de euros, estamos a falar de povoações, um aglomerado populacional de cerca de 500 pessoas, 400, 500 pessoas. Portanto, nós temos que ter em atenção isso mesmo, onde há 300 ou 400 pessoas ou 500 pessoas, tem que ter condições, o mínimo de condições, queremos dar essa qualidade de vida. E isso nós temos conseguido, com os recursos que temos conseguido dar essa qualidade de vida. Daí as pessoas sentirem-se bem a viver no Concelho da Sertã e na região do Pinhal. Muito bem. Sr. Presidente, outra das grandes dores de cabeça da maioria dos autarcas que por aqui têm passado prende-se precisamente com a área social, o apoio a quem mais necessita. Também tem tido dores de cabeça nestes últimos 12 meses perante este quadro de dificuldades? Nota-se que a fase não é fácil, mas as situações de carência nós temos-las localizadas. E isso, quando nós sentimos que há de facto em alguma família esse problema, nós vamos e conseguimos de alguma forma ultrapassar esse problema. Não digo para viverem muito bem, mas de uma forma equilibrada. Neste momento não passam fome, as pessoas não passam fome. E todas as famílias têm, os que têm emprego muitas vezes saem do emprego, ainda se dedicam à horta, ainda se dedicam à agricultura, todos têm praticamente animais, coelhos, galinhas, etc. É uma vantagem, se calhar, relativamente aos grandes centros. Exatamente, isso nota-se perfeitamente que ali fome, só quem não queira trabalhar é que poderá passar fome, e não conheço casos desse género. Portanto, ali as pessoas vivem de uma forma, não digo que sejam famílias ricas, mas são famílias muito equilibradas, porque são trabalhadores também, e por isso não têm grandes necessidades. Há situações de famílias carenciadas, mas estão sinalizadas. Nós temos um regulamento de apoio a famílias carenciadas e temos sinalizado uma dúzia de famílias e, portanto, aí estamos a apoiar dentro daquele regulamento para não sermos subjetivos. Temos um regulamento com as condições e nessas condições nós temos apoiado. Sr. Presidente, ainda há pouco em off falávamos de uma peça que passou recentemente na TVI que dava conta da desertificação desta região. Na Sertã, este também tem sido um problema ou não? Sim, a desertificação é a nível nacional, porque quando nascem poucos bebés, a população obrigatoriamente tem que diminuir. Apesar de, neste momento, a esperança de vida ser superior, de andar à volta de 80 anos, e isso faz com que não diminua assim tanto a população portuguesa. Além dos que imigram, aqueles que entram no nosso país com o aumento de longevidade, faz com que a população portuguesa se mantenha. Mas é certo que, o caso concreto do Concelho da Sertã, há aqui um desnível de 5%. Os jovens são 23% do Concelho, da população do Concelho, os idosos são 28%, portanto há aqui um desnível de 5% entre os jovens e os idosos, e a população ativa são 41%, aliás 49%. Daí não haver um desequilíbrio muito grande, mas que nós gostaríamos de contrariar este desequilíbrio de forma a que os jovens fossem numa percentagem superior aos idosos. E isso estamos a tentar através das zonas industriais também, para a criação, atrair empresas e criar emprego. Neste momento fizemos a revisão dos planos
de pormenor das zonas industriais da Sertã e de Sernares do Bom Jardim. Vai ser publicado no Diário da República dentro de poucos dias. Portanto, no fundo, estamos a legalizar algumas empresas que não o podiam fazer porque tinha que haver aqui uma revisão do plano de pormenor. Isto foi feito agora neste último ano também. A revisão do PDM também vai contribuir e, portanto, queremos criar infraestruturas nas zonas industriais, baixar o preço do metro quadrado, porque estávamos a vender a 10 euros o metro quadrado. Queremos baixar esse preço para atrair também empresas, não sendo eu também defensor de terrenos dados e pavilhões dados, porque aí há empresas que, no fundo, não deixam mais-valia nenhuma, pretendem explorar e depois deslocarem-se para outros lados. Portanto, temos que ter aqui alguma contenção neste aspecto, um equilíbrio neste aspecto, porque nem todas as empresas vêm com boa intenção e aí nós temos que fazer uma certa escolha, no fundo. Portanto, é nesta área que nós estamos a investir, porque o primeiro mandato foi para resolver o problema da situação financeira da Câmara. Conseguimos atingir esse objetivo, não temos dívidas a fornecedores. Portanto, agora vamos na criação de emprego, é precisamente o nosso objetivo principal, é de facto a criação de emprego para haver poder de compra, para a economia funcionar e se todos os municípios conseguirem colocar a economia local a funcionar, o país funciona bem. É esse o nosso objetivo. Para além da criação de emprego, pergunto-lhe o seguinte, em matéria de habitação, para os mais jovens, para um casal jovem que se queira fixar no concelho, também há preços atrativos, compra, aluguer, como é que está o mercado? Neste momento, o mercado imobiliário está, como a nível nacional também, muito mais reduzido. As transações são muito menores, mas neste momento temos procura tanto de lotes de terreno como de apartamentos. As pessoas preferem uma moradia do que um apartamento e é normal que seja assim. O problema da moradia muitas vezes não se consegue por causa das dificuldades criadas pelo ordenamento do território, que espero que venha a ser melhorado e estou convencido que irá ser melhorado. E nessa altura, então, o interior começa a ocupar-se novamente e começam a criar-se condições e gostaria até que se abrissem escolas e tudo isso para vermos aqui um país à mesma velocidade e não a duas velocidades. O Sr. Presidente ainda há pouco falou nesse primeiro objetivo do primeiro mandato, ou seja, tentar fazer com que a saúde financeira do município melhorasse. Esse caminho foi então conseguido e agora há então esta toada de realismo e ponderação, acredito, para que a Sertã permaneça nestes eixos. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte, durante os últimos dias tem havido registro para queixas de municípios que têm que contribuir para o designado Fundo Municipal de Solidariedade. E há aqui um contrassenso, ou seja, há aqueles municípios que cumprem e que são chamados a contribuir e depois há aqueles municípios que não levam esta gestão mais a sério ou não conseguem e depois beneficiam deste fundo. Consegue compreender a utilidade desta ferramenta? Sim, esta fase é uma fase transitória. Há municípios desequilibrados, completamente desequilibrados, e isto tinha que ter um fim. E aquilo que se pretende neste momento é que esses municípios atinjam esse fim para começar, no fundo, para começar de novo. E os fundos, a termos de governo, são poucos também, e tem que se encontrar uma solução. E não é fácil encontrá-la. Eu reconheço que não é fácil encontrar essa solução. Temos que ir buscar fundos onde há fundos. E, portanto, não podíamos ir buscar onde não há. E como o Governo pensou que poderá haver nas câmaras que têm um bom equilíbrio, foi buscar metade ao Governo e metade às câmaras. É certo que isto é uma aplicação financeira, não estamos a falar de deixar lá dinheiro, é uma aplicação financeira que está a ser feita e com juro, e que as câmaras vão receber um juro, no fundo tem ali um depósito remunerado e numa altura que fosse necessário que tivessem algum problema financeiro, esse dinheiro pode ser utilizado por as próprias câmaras. Ou seja, isto não é mau?
no fundo, parece que há aqui um incentivo a não se portarem bem. Mas não, as regras agora são muito mais rigorosas e a partir de agora é difícil portarem-se mal. Eu até gostaria de ver todas estas regras também executadas pelo próprio governo, pelos próprios governos, porque aí sim os governos também não podiam transgredir, não podiam ter um certo déficit e o país não ficava desequilibrado como se tem desequilibrado até agora. Portanto, regras rigorosas não só para as câmaras, mas também para os governos, para conseguirmos desenvolver o país, o que não tem acontecido. De vez em quando o país está numa situação financeira terrível, como era ainda em 2011, e isso não deve ser permitido. Se houvesse regras rigorosas, isso não poderia ter acontecido. E isso é bom que exista também para os governos e é bom que exista para as câmaras. Sr. Presidente, permita-me falar-lhe sobre dois pontos, IMI e a derrama. Vai aqui haver alguma mexida? Para 2015, o IMI, nem o IMI nem a derrama tiveram qualquer alteração. Nós estamos a tentar equilibrar as contas, não agravando seja o que for, para ver se conseguimos equilibrar de facto, fazer as obras que são indispensáveis, porque nós se fôssemos, e o IRS a mesma coisa, porque se nós fôssemos diminuir a receita, aí tínhamos que diminuir também as obras e as ações que pretendemos levar a cabo, e no fundo estas obras e estas ações são o mínimo que se pode fazer, e não podemos, temos que ter receita para fazer esse mínimo de obras e de ações. Portanto, é isso que temos tentado equilibrar nesse aspecto, porque se formos nós, os direitos de passagem, por exemplo, acabámos com eles para 2015, mas é uma receita insignificante, portanto, isso aí não nos traz qualquer problema em acabar com os direitos de passagem, que nas comunicações móveis fixas era lançado nas faturas, as pessoas vão encontrar ali mas estou convencido que uns cêntimos por mês a menos, ou €1 ou €2 a menos, portanto não é significativo. Para a Câmara também não era uma quantia significativa, portanto não agravou nada, acabou com esses direitos de passagem, mas isso também não significa que estamos a apoiar muito os municípios, porque não estamos, mas nem sequer tínhamos grande controle naquela receita, se a quantia que nos entregavam era de facto aquela que era devida. E se nós não temos esse controle, também não há necessidade de estarmos a ficar com aquela receita. Só para fechar este assunto relacionado com investimentos, com canalização de investimentos, pergunto-lhe, durante estes últimos 12 meses, ficou satisfeito com a procura que houve relativamente ao Conselho da Sertã ou esperava mais? Nota-se que há uma melhoria nesse aspecto. Neste momento temos empresários à procura de terrenos na zona industrial. E eu próprio tenho informado que vamos encontrar esses terrenos e que podem adquiri-los a um preço mais baixo, porque estamos a pensar de facto em baixar o preço do metro quadrado. Portanto, estamos aqui nesta fase em que não se tem efetivamente adquirido, apesar de haver procura, porque vai haver esta alteração e também era injusto nós vendermos hoje um terreno e amanhã o terreno passar a metade do preço do metro quadrado. Portanto, estamos aqui nesta fase e que nós queremos satisfazer de facto esses pedidos desses empresários, porque estamos a falar de criação de postos de trabalho, estamos a falar em aumentar a qualidade de vida, e é isso que nós pretendemos para o Conselho da Sertã e para a região e para o país. Só mais uma adenda a este tema. Em termos de comércio local, como é que os empresários têm sobrevivido? Felizmente os empresários têm sobrevivido. No fundo é assim, porque a atividade económica não é muito boa no país, portanto ali também não poderia ser exceção. Mas felizmente não tem fechado a porta, e isso significa que se tem mantido. Restaurantes, temos muitos restaurantes no Conselho da Sertã e nenhum fechou até hoje, e todos têm movimento. Portanto, e apostam nas especialidades locais. Portanto, aqueles pratos típicos como é o maranho e o bucho e a sopa de peixe
e os cartuchinhos, tudo isso, todos os restaurantes têm. Portanto, há de facto procura e muitas pessoas vão à Sertã por causa da gastronomia portanto, nesse aspecto estamos equilibrados e o pequeno comércio e o comércio a retalho têm sobrevivido porque onde há movimento há compras e há vendas. Passemos então a outro tema, para a saúde, para o acesso à saúde. Comecemos pelos cuidados primários, também com muitos problemas no concelho da Sertã. Sim, a saúde é um problema a nível nacional. A nível nacional. E o problema é principalmente a falta de médicos. Esse é, de facto, um dos maiores problemas em termos de saúde e que é sentido também no concelho da Sertã. Eu estou convencido que melhorará e há indicação que estão a chegar médicos novos, porque se não houver em Portugal tem que vir de outros países, portanto não podemos ter falta de médicos, isso não é possível. Portanto não queremos que as pessoas deixem de ter continuar a aumentar a longevidade, queremos que elas continuem de facto a viver quanto mais anos melhor e com qualidade. Portanto, isso é de facto um problema, mas que estou convencido que terá que ser encarado e que terá que ser resolvido, principalmente a falta de médicos. Mas há registro para problemas mesmo notórios no concelho, faltam médicos na região, a nossa região acaba por não ser muito atrativa para estes profissionais. Abrem-se concursos para a vinda de médicos e ficam desertos. Aliás, concorrem em primeiro lugar para as grandes cidades, depois em segundo, terceiro e quarto lugar para o interior. E como têm colocação nas grandes cidades, depois deixam de ocupar lugares no interior. E é esta falta de médicos, no fundo, que se vive mais em termos de saúde, é isso que acontece. Mas estou convencido que este é um problema que tem que ser resolvido, porque quando se fala de desemprego e quando se fala de lugares vagos, não faz muito sentido. Portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio a nível central, não pode ser a nível local, mas a nível local, se for necessário alguma contribuição dentro das possibilidades, também podemos ter em atenção esse problema. Ou seja, não fecha a porta quando o poder local é chamado a substituir-se ao poder central para garantir que a sua população tenha acesso a estes cuidados. Isso tem acontecido, poderá acontecer também na saúde e tem acontecido noutras áreas, e isso temos contribuído. Na saúde temos contribuído até, em termos de saúde temos contribuído também para apoiar o governo em termos de saúde. Temos até programas que vamos ao encontro da população, uma parceria com os bombeiros voluntários, por exemplo, que é o programa Saúde Mais, em que os bombeiros vão ao encontro às localidades, principalmente às mais afastadas, que é onde tem mais adesão, e fazem a glicémia, medem a pressão arterial, fazem uma série de exames que podem ser feitos por pessoal técnico. Isso tem custos, mas nós comparticipamos também esses custos para evitar também aquela avalanche aos centros de saúde, e isso aí já ajuda a ultrapassar de alguma forma também aquela falta de médicos que possa haver. Portanto, temos contornado essa situação desta forma. Em termos de centros de saúde, extensões de saúde, considera que o Concelho está bem servido ou, na sua ideia, poderá estar a criação de mais alguma estrutura? Em termos de saúde, de facto, a Sertã não está bem servida, o edifício não é funcional. São divisões muito pequenas, são divisões interiores, sem luz natural. Portanto, aí temos uma carência que eu tenho alertado para ela e estou convencido que temos que conseguir, e a Câmara da Sertã está disponível para dar o terreno e pagar o projeto para um novo centro de saúde, porque justifica-se perfeitamente que isso aconteça e, portanto, todos os serviços compreendem, e a Administração Regional de Saúde sabe perfeitamente que isto está a acontecer. E a Câmara, mais uma vez, também colabora com a saúde nesse aspecto, oferecendo o terreno e
fazendo o projeto. Estamos a falar de um desejo que poderá ser concretizado a curto, médio prazo? Tem alguma indicação sobre isso? Eu gostaria que fosse a curto prazo. Neste momento as obras nunca podem ser feitas num mesmo ano, porque a altura de gastar milhões num ano já passou e, portanto, estamos a falar em gastar 1 milhão ou 2 ao longo de 2, 3 anos. É isso que poderá ter que acontecer, mas eu compreendo que isso seja assim e também penso que irá acontecer desta forma ou semelhante. Senhor Presidente, e em termos de acesso a cuidados hospitalares, como é que considera que a população está servida? Pois, o Concelho da Sertã, neste momento, está situado numa zona cujas cidades à volta, a mais próxima é aqui Tomar. No entanto, é para onde demora mais tempo a chegar. Eu demoro 1 hora, e venho aqui muita vez a Tomar, demoro 1 hora a chegar a Tomar. Demoro 40 minutos a chegar a Castelo Branco e demoro entre 43 e 45 minutos a chegar a Coimbra. Portanto, aqui há uma certa dificuldade em vir para esta zona por causa da Estrada Nacional 238, que liga principalmente aquele troço entre Sernaste do Bom Jardim e a A13 em Freira do Zezer. Portanto, isto causa-nos aqui algum transtorno. Passamos por outra estrada que não aquela e essas estradas demoramos mais tempo. Portanto, a cidade, não faz muito sentido a cidade mais próxima ser a cidade para onde demoramos mais tempo e, no entanto, para Coimbra demoramos 45 minutos neste momento, o máximo 45 minutos, dependendo do trânsito dentro da cidade, porque até lá o trânsito flui com muita facilidade. Estamos a falar de IC, IC8 e autoestrada, portanto ali não há demoras e demoramos entre 43 e 45 minutos para Coimbra, onde há todas as especialidades, onde há todas as condições, onde há saúde pública, onde há particular. Portanto, há ali uma escolha muito grande e as pessoas, a tendência é de facto irem para onde são mais bem atendidas. Hoje o que vende é a qualidade e a saúde também não é exceção. Onde houver qualidade as pessoas vão. E isso é o que acontece mesmo ali na Sertã, em termos de nascimentos. As pessoas praticamente procuram Coimbra porque há ali muita oferta. No entanto, pertencemos a Castelo Branco neste momento. Há a Administração Regional de Saúde do Centro e ali há o LS de Castelo Branco. Porque também, se a Sertã deixar de pertencer a Castelo Branco, o Hospital de Castelo Branco também sofre ali algumas consequências e, portanto, o Governo também tem que fazer este equilíbrio que não é fácil, muitas vezes não é fácil de gerir, comunidades diferentes, mas de facto tem que haver aqui este sentido nacional e que o Governo tem que fazer opções muitas vezes. Sr. Presidente, em matéria de educação, o que é que foi feito nestes últimos 12 meses? Nestes últimos 12 meses temos aumentado o apoio em termos de educação, de facto. Nós, quando se falou no encerramento de escolas e nós contestámos, ouvimos muitas queixas que os pais trabalhavam na Sertã ou em Sernaste do Bom Jardim, não podiam deixar, e viviam numa localidade ali a uma certa distância, não podiam deixar os filhos na escola onde eles deveriam ir, porque quando saíam do trabalho já a escola estava encerrada, e aí nós fomos ao encontro desses problemas e estamos a oferecer, de facto, apoio em termos de colocação de pessoal antes das aulas e depois das aulas. Portanto, neste momento as pessoas já podem deixar os filhos no local onde há escola, não são obrigados a levá-los para a escola da Sertã, para o agrupamento de escolas ou para Sernaste do Bom Jardim, para o Centro Escolar de Sernaste, porque nas localidades onde existem essas escolas, podem, depois de encerrar a escola, há quem tome conta das crianças e antes de abrir a escola também há quem tome conta das crianças. Este é um apoio que nós estamos a prestar porque foi uma preocupação dos pais e dos encarregados de educação
que fizeram sentir, que nos fizeram sentir, e nós vamos ao encontro desses problemas, e é para isso que existem as autarquias. Muito bem, já estamos na reta final deste especial informação. Sr. Presidente, estivemos a falar mais ou menos daquilo que tem sido feito. Permita-me agora olhar para o futuro próximo. Quais é que serão então as prioridades para 2015? Já aqui sublinhou que o orçamento foi aprovado. Exatamente, o orçamento foi aprovado com base nesse tal realismo também, porque descemos cerca de 1 milhão de euros em relação ao ano anterior, para executar mais cerca de 10%, portanto queremos atingir de facto aquela meta dos 90%. E isso faz com que as grandes obras não possam ser muitas. Exatamente. No fundo é a continuação das obras que já foram iniciadas. Obras novas não há muitas, há muito poucas, mas estamos sempre a falar de manutenção praticamente, em termos de acessos. Estamos a falar de manutenção, nunca de estradas novas, não podemos aumentar a rede viária, porque já é muito considerável. Portanto, neste momento, em termos de acessibilidades, é a manutenção praticamente. E tem os seus custos, como é evidente. Depois temos a área do ambiente também, que nos preocupa bastante. Dividimos o orçamento de 2015 em 4 grupos. No fundo, são os pelouros distribuídos pelos vereadores, uma parte por mim próprio, e praticamente 3 partes iguais pelos vereadores que têm pelouros distribuídos. Estamos a falar de 3 milhões de euros, 3 milhões e 600 mil euros de obras. Estamos a falar de 3 milhões de euros para educação, para cultura, para turismo e ação social. E estamos a falar de 3 milhões de euros para o ambiente. Portanto, dividimos o orçamento em 4 partes e com um investimento considerável. E os números mostram bem que há aqui um investimento considerável nestas áreas, em todas estas áreas. Muito bem, Sr. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço à Rádio Hertz também o convite que me foi feito, porque nós temos interesse também em divulgar os nossos projetos e as nossas ideias, portanto é sempre muito interessante para nós. Muito obrigado. Nós estamos cá para outra coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente. E nós ficamos por aqui neste especial de informação. Fique bem, fique com a Hertz.